Minha família, meus avós, meus quatro avós vieram da Ucrânia. Talvez a minha avó tenha vindo da Bessarabia, não é muito certo a origem dela, mas certamente o lado Glazer, né? São dois lados, o lado Glazer pelo pai e o lado Schneider pela mãe. O lado Glazer veio em 1923, de navio de Hamburgo. A gente acabou de descobrir cópia, olha só isso, cópia do relatório de passageiros do navio em que eles vieram. Então a gente tem uma confirmação disso. O navio foi de Hamburgo até Santos. E aí começou a história da família Glazer no Brasil, né? O Schneider, meu avô materno, já tinha chegado um pouco antes. Se eu não me engano, ele veio de Odessa. Então, a nossa origem realmente é da área Ucrânia, Rússia, né? E a história deles é uma história talvez bastante típica, mas uma história de sucesso econômico, vamos dizer assim. Os dois eram excelentes homens de negócios. Uma coisa interessante do meu avô Glazer é que parece que ele começou ganhando a vida tocando piano em cinema mudo no interior de São Paulo. Ele era um excelente pianista e antes dele começar os negócios e tal, ele ia nos cinemas, né, que não tinham ainda som, e tocava o acompanhamento de piano das trilhas, né, fazia a trilha sonora. Então começou assim vamos dizer assim, essa herança musical da família é uma coisa muito forte. Meu pai, Isaac, também era um excelente pianista e é uma coisa que é muito próxima da gente, da nossa cultura. Eu, por exemplo, toco violão sério até hoje, né? E eu tive uma educação totalmente regular, vamos dizer assim. O meu pai era presidente do colégio Max Nordau, eu acho que, se eu não me engano, hoje se chama Eliezer Max Nordau, uma coisa assim, os dois se juntaram, né? E o meu pai foi presidente, então não tive muita escapatória, eu tive que estudar lá. E obviamente, aprendi hebraico, e meus avós paternos eram os dois membros extremamente ativos da comunidade judaica no Rio de Janeiro. Tanto que o meu avô, o Jacó Schneider, é o sócio número 2 da Hebraica, é o sócio fundador da Hebraica do Rio de Janeiro, e o Glazer é o número 5, né? E se você entra na sede da Hebraica do Rio de Janeiro, tem lá a Praça Jacó Schneider, porque ele foi o cara que realmente montou aquilo ali. E os dois juntos participaram também de uma série de outras iniciativas judaicas. Por exemplo, o Jacó Schneider foi essencialmente o responsável pelo grande templo do Rio de Janeiro, que é um lugar maravilhoso e tal. E mais uma vez, você entra ali, vai ter uma placa com o nome dele e com o nome do Glazer também. Então, eles foram ambos muito importantes, foram ambos bastante ativos, vamos dizer assim, da comunidade do Rio de Janeiro. E o meu pai seguiu isso. Ele foi presidente da Federação Israelita do Rio durante um bom tempo e tal. Então, nessa parte, eu diria que nós temos uma herança bastante importante para a comunidade do Rio de Janeiro, né? Bom, como meus avós eram fundadores do Grande Templo, a gente ia no Grande Templo. Eu fiz meu bar mitzvah no Grande Templo, né, com um rabino que se chamava Blumenfeld. E segui, quer dizer, a carreira de um jovem judeu brasileiro, não muito religioso. A nossa família não era uma família ortodoxa, a gente não era kosher, por exemplo. Mas era uma família que celebrava todos os feriados importantes, ia na sinagoga regularmente, etc. Mas, na minha época de adolescente, eu comecei a questionar uma série de questões ligadas à ortodoxia da interpretação, né, da Torá, né? Quer dizer, as histórias que na escola me falavam que eu deveria acreditar completamente, eu comecei a não acreditar nelas completamente. Quer dizer, eu comecei a duvidar da interpretação literal do Antigo Testamento, né? E comecei a ver isso de uma forma muito mais metafórica, né? Como um corpo de ideias que representava um código moral de comportamento de um povo, né? Um povo que migrou de canto para canto ali no Oriente Médio e tal, e precisou dessa orientação toda, vamos dizer assim, moral e religiosa, para poder se definir como uma cultura,
E, vamos dizer assim, o meu interesse pela religião judaica foi transicionando e eu fui me tornando muito mais um interessado, vamos dizer assim, numa visão mais cósmica do judaísmo, talvez parecida um pouco com a visão do Spinoza, né? Uma ideia de que Deus está em todos os lugares, que a natureza é uma expressão de Deus, do que no ritual da conversa com Deus que a gente tem, vamos dizer assim, né, na prática da religiosidade judaica, né? Para mim, a ideia do ateísmo, né, pelo menos o ateísmo mais radical, que diz que eu não acredito, ponto final, é uma forma de fé na não fé, né? É você acreditar no não acreditar, porque você não tem a menor evidência em que você pode realmente ter uma conclusão a favor ou contra a existência de Deus. Então, uma posição que para mim parece mais consistente é a posição do agnosticismo, que é a posição em que eu não vejo uma razão para acreditar na existência de Deus, mas eu também, dentro da minha humildade epistemológica, ou seja, nos limites do meu conhecimento, eu também não posso afirmar categoricamente que uma divindade não exista, né? Então, o agnóstico é aquela pessoa que mantém a cabeça aberta porque sabe da limitação do nosso conhecimento. Então, eu tenho um livro inteiro que eu escrevi chamado A Ilha do Conhecimento, que é justamente um exercício nessa questão do limite do que a gente pode e não pode conhecer do mundo. Então, a minha posição hoje em dia é uma posição de compreensão da importância da espiritualidade na vida do homem, né? Através dos tempos, no passado, no presente e certamente no futuro, né? Eu acho que não existe nem a menor dúvida que a gente não vai, entre aspas, se livrar da religião, porque não existe nenhum motivo para a gente se livrar da religião, muito pelo contrário. Então, dentro disso, né, quando me perguntam, você é um agnóstico, mas você é uma pessoa espiritual, eu diria, sem a menor dúvida, eu sou uma pessoa profundamente espiritualizada. Aliás, eu estou escrevendo um livro, nesse momento, sobre exatamente isso, sobre a nossa necessidade de uma reespiritualização, de uma visão pós-iluminista de quem nós somos no mundo, porque a visão do iluminismo, né, aquela coisa da idade da razão do século XVIII, que é uma herança do pensamento pós-newtoniano, mecanicista, né, de que o mundo é uma máquina e que não existe livre-arbítrio, que tudo é determinístico, etc. Essa visão é uma visão que fez coisas fantásticas, né? Criou toda a Revolução Industrial, criou o mundo em que a gente vive, a ciência moderna, os antibióticos, os foguetes, os aviões, os GPS, os iPhones, etc. Mas o preço que a gente pagou por isso foi a destruição do planeta em que a gente vive. E o que a gente fez é a gente se afastou da natureza, a gente criou essas cidades de concreto que são a antinatureza, né? A natureza fica do lado de fora, né? Nós ficamos do lado de dentro, né? E essa ruptura com a nossa herança evolucionária de termos crescido, desenvolvido a nossa percepção do mundo, a nossa visão, a nossa audição dentro de um mundo natural que não tem nada a ver com cidades, né? Leva a essa descontinuidade e, obviamente, a uma série de incertezas e problemas emocionais que a gente está vendo no homem, na humanidade, no mundo moderno. Então, para mim, a gente precisa realmente mudar a narrativa de quem nós somos e o caminho, na minha opinião, é essa redescoberta da nossa relação espiritual com o mundo, que, de uma certa forma, reverte a esse judaísmo do Spinoza, a essa ideia de que Deus está por todas as partes, né? E eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma grande vantagem. Minha vida era escola, violão e voleibol. Eu era jogador de vôlei bem sério, né? Fui tricampeão carioca pelo CIB, Clube Israelita Brasileiro. Joguei vôlei pelo Rio de Janeiro, na seleção carioca, e a gente jogou a final do Infanto Juvenil, Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil, contra São Paulo, e o meu levantador era o Bernardinho, o famoso Bernardinho. E essa coisa do voleibol depois me levou a 2 Macabidas, uma Pan-Americana,
no Peru, que a gente ganhou, e uma em Israel, em que a gente ficou em segundo lugar. A gente perdeu a final para Israel, porque eu sempre falo, não é justo, né? Israel com milhões de judeus, ali você pegar um time de 6 e o Brasil, coitadinho, né? Com 200 mil e tal judeus, a concorrência não é tão justa, mas a gente mesmo assim fez bonito, vamos dizer assim. Ficamos em segundo lugar, medalha de prata, e a Macabina foi um evento assim realmente maravilhoso. O que aconteceu com o vôlei foi que eu parei de crescer, né? Eu parei mesmo em 1,79 m, e os meus amigos continuaram, não dava mais, né? Então, minha carreira de voleibol não terminou, porque quando eu fui para a Inglaterra fazer o doutorado, eu joguei pela Universidade de Londres, no campeonato inglês, britânico, na verdade, e nós fomos campeões. Eu tenho uma medalha aqui, campeão britânico, universitário, jogando pela Universidade de Londres. Essa foi minha última, vamos dizer assim, grande investida no voleibol, né? E o violão, o meu pai, eu diria que hoje eu diria que sabiamente falou o seguinte: Marcelo, eu acho que você vai curtir muito mais o violão se você não virar um profissional e virar um amador comprometido com a música. E foi o que eu fiz. Então, eu realmente não segui a carreira de músico, né? Mas continuo até hoje, obviamente, adoro música e sigo, e sou um cara que realmente vai a concertos e tal, sempre, meus filhos, eu tento influenciar o máximo possível. Então é isso, quer dizer, então foi aí que a minha formação cultural de crescer numa família cheia de livros e de música, aquelas conversas de almoço de domingo com todo mundo, em que todo mundo discutia alguma coisa e sempre alguém discordava só pelo prazer de discordar, quer dizer, aquela coisa meio talmúdica, né, de você, que acho que na Grécia Antiga se chamava dialética, né, de você criar uma argumentação a partir de posições opostas, ver até que ponto você conseguia ir, né? E eram almoços assim de horas na casa da minha avó, Fania Glaser, lá na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, e que ensinou um pouco a gente a arte de pensar, a gente de raciocinar de uma forma coerente sobre questões importantes, políticas, filosóficas, religiosas. E eu carrego isso, eu acho, sempre comigo, até hoje, né? Eu corro montanhas, né, trilhas e montanhas praticamente todos os dias, mesmo com quase 63 anos, e eu sou o que hoje em dia se chama ultramaratonista, quer dizer, eu faço corridas de longa distância, de 50 quilômetros para 100, entre 50 e 100 quilômetros, em montanhas pelo mundo inteiro, né? Então eu já fui na África do Sul, já fui em vários lugares da Europa, na Itália, na França, na Suíça, aqui nos Estados Unidos, sempre em busca dessas corridas que me levam a duas coisas. Primeiro, a uma relação profundamente íntima com a natureza, porque uma coisa é você correr em volta do quarteirão durante 15 minutos, outra coisa é você passar 20 horas sozinho numa montanha, completamente cansado, né? O teu corpo, obviamente, quebra, nenhum corpo consegue ficar imune a isso, né? Então, essa relação do cansaço físico ao extremo e a presença sua, sozinho, na natureza, para mim é um exercício entre a vida e a morte. Para mim, o ato de eu estar na natureza é um ato de veneração espiritual, né? Eu me conectar com algo que eu sei que é muito maior do que eu sou, né? E com essa ideia de você ir além do tempo, né? O tempo deixa de existir quando você está imerso durante tantas e tantas horas, entendeu? E tão cansado nessa. Então, a ideia da autotranscendência. E é muito lindo isso, porque você esvazia realmente a mente, você fica só você, a terra, as pedras, as árvores, o céu e a beleza do mundo natural. Durante a pandemia, eu resolvi abrir um canal no YouTube que eu ofereço um monte de cursos grátis, né, e várias palestras e tal, para as pessoas sobre física, religião, filosofia. E nessa história a gente inaugurou
uma linha chamada Papo Astral, em que eu chamo algum convidado para a gente conversar. E eu chamei várias pessoas interessantes, e dessas conversas eu criei um projeto de livros com a editora Record, que é a minha editora hoje em dia. E a gente, então, vai ter um livro com o Mário Sérgio Cortella, com o Leandro Carnal e com a Monja Coen, são os 3 primeiros dessa coleção, que são a gente passou 6, 8 horas conversando sobre filosofia, sobre justiça, sobre amor, sobre religião, sobre espiritualidade, sobre livre-arbítrio. E o outro projeto é um livro, veio também de um trabalho que eu fiz aqui na universidade. Eu dirigi durante 5 anos um instituto que se chama Instituto de Engajamento Interdisciplinar, em que eu chamava cientistas e humanistas para conversar sobre assuntos importantes relacionados com o impacto da inteligência artificial na sociedade e uma série de outros. E dessas conversas foram aqui nos Estados Unidos, em locais públicos, por exemplo, na 92nd Street Y, que é um lugar judaico lá aqui em Nova York, né, que tem muita atividade, muito legal. E esse livro vai sair, e aqui nos Estados Unidos chama Great Minds Don't Think Alike. Então, são conversas com pessoas incrivelmente eminentes sobre ciência e religião, sobre inteligência animal, humana, extraterrestre, inteligência artificial, a questão da extinção da vida na Terra, a questão do aquecimento global, etc, etc, etc. Um monte de assuntos diferentes, né? E fora esse livro que eu estou escrevendo sobre essa construção de uma nova narrativa de quem somos, né? Então, esse é um livro que essencialmente, ele revisita um conhecimento muito antigo, mas, ao mesmo tempo, ele mistura esse conhecimento antigo com a ciência de ponta que a gente tem hoje, chama astrobiologia, que é o estudo da vida no universo, e mostra como o nosso planeta, apesar de existirem tantos outros planetas por aí, né, como o nosso planeta é importante e por que a gente precisa ter uma nova moralidade ao nível planetário e cósmico com relação a como a gente vai lidar com o nosso futuro enquanto espécie aqui nesse planeta. E os documentários, né, que eu vou fazer. E agora eu estou tentando levantar o orçamento para fazer um super documentário com um time de absolutamente primeira linha que ganhou um monte de Emmys já. O diretor, o cinematógrafo é um cara sensacional. Fiz um documentário sobre o Grand Canyon, que é assim uma obra-prima. E se eu conseguir, isso vai ser um sonho, porque a gente vai viajar pelo mundo inteiro, celebrando essas culturas diferentes, as culturas indígenas e outras culturas que mostram para a gente como que a gente deve viver em paz com esse nosso planeta de uma forma simbiótica e não parasítica, né? Que essa que é a diferença. Então, um monte de coisa bacana acontecendo, sem dúvida. A explosão que aconteceu industrial aqui na Terra aconteceu porque a gente se alimentou das entranhas da Terra. Com a gripe espanhola, em 1918, a gente tinha 2 bilhões de pessoas na Terra. Hoje a gente tem 8. Em 100 anos a gente cresceu 4 vezes, né? E o que essas pessoas precisam de energia, essas pessoas precisam comer, né? Então, essa explosão toda veio da onde veio de você usar os combustíveis fósseis, as coisas que estão enterradas embaixo da terra, né? A vida que existiu milhões e milhões de anos atrás, né? O petróleo, o gás natural e o carvão. E o que a gente precisa transformar essa maneira de usar a energia e pegar a energia que vem de graça dos céus. Então, a gente precisa realmente apostar na viabilidade da energia solar, da energia eólica, da biomassa, da energia hidroelétrica, que são modos de manter a nossa tecnologia, sem dúvida, mas usando outras fontes de energia que não vão comer o planeta. Isso é o número 1. Número 2, a gente tem que mudar a maneira como a gente come. Não existe nada mais fundamental que uma pessoa, um indivíduo, possa fazer para mudar um pouco isso do que transformar a dieta. Não estou dizendo que você precisa virar vegano da noite para o dia,
Mas se as pessoas cortarem em 50% pelo menos a quantidade de carne que elas comem, a necessidade que a gente tem da agropecuária, desses gados de milhões e milhões de cabeças e tal, vai cair. É tudo oferta e procura, né? Oferta e demanda. Então, isso daí muda. E por que isso é importante? Porque não existe nada mais catastrófico para o meio ambiente do que a agropecuária. Então, essa é a minha opinião. Então, tudo isso faz... Mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso se a gente entender de uma maneira profunda e visceral que a nossa relação com o planeta precisa mudar para que a gente tenha um futuro decente para as nossas crianças, né?